Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Podcabs, estamos recebendo o doutor Aloysio Góes e o doutor Leonardo Moura, do escritório Góes e Moura, que representa a CABS, é um parceiro da CABS nas ações de endividamento. Então, hoje nós viemos para conversar com eles sobre essas questões do endividamento, das ações judiciais e, principalmente, uma novidade que eles estão criando, que eles criaram e que vai ser de grande importância, de grande valia para todos nós, servidores que estamos nessa situação de endividamento, independente do banco, independente da instituição que a gente está com débito, né, com dívida. Então, é um facilitador, um caminho, um caminho que a gente trilha hoje com tanta dificuldade, né, doutor Aloysio, né, doutor Leonardo? A gente vai passar a ter um caminho muito mais rápido, eficaz e mais barato. Olá, pessoal. Agradeço o convite. Eliette, é uma alegria para nós estarmos aqui, né? Fazendo parte desse bate-papo com você. E estamos lançando essa ferramenta, né? A plataforma do Recupera. É um aplicativo, né? Ou plataforma através de acesso web pela internet, que o servidor público vai poder calcular o grau do seu endividamento, né? Ele vai poder acessar os instrumentos existentes para sair das dívidas, através de vídeos, cartilhas, né? Vai conseguir produzir peça judicial, dependendo do caso, da gravidade do caso, em seu favor, né? Para que ele possa sair dessa situação. E vai acessar um módulo de educação financeira. É uma plataforma absolutamente completa, em favor do servidor público, né? Que vem, de fato, para facilitar, para ajudar esse pessoal a enfrentar esse problema do endividamento. Que bom, isso vai ser muito bom. Ao longo do nosso programa, a gente vai detalhar isso aí. Olá, pessoal. Fico satisfeito aqui sobre esse convite, né? Que eu acho que estava faltando. Esse convite, nossa parceria aqui junto com a CABS, pelo menos do escritório, né? O escritório já é longiva. Esse convite, ele reflete aí que tudo está dando muito certo, né, Leite? Está sendo bom, está sendo muito bom. A gente tem tido muito sucesso nessa nossa batalha contra o servidor superendividado. E hoje, além de tudo, vai ser maravilhoso para a gente mostrar aí essa ferramenta. Nós resolvemos compilar aí 18 anos de estudo na batalha do superendividamento em um aplicativo. Então, antes de tudo, eu tenho certeza o Aloysio vai contar muito da nossa história, para o pessoal conhecer um pouco o porquê que chegou nesse aplicativo e a necessidade. Hoje a gente vê, eu acredito que quando a gente se encontrou lá no finalzinho de 2022, para a senhora entender o que a gente fazia nesse mundo, eu tenho certeza que passaram diversos advogados trabalhando nessa área aí de superendividamento. E a gente percebe que é raro, né? Um advogado está imbuído nessa luta do superendividamento, porque é uma área que não tem vantagem econômica. Advogado, ele quer uma vantagem econômica. Claro, é um profissional, né? Tem que ter vantagem econômica. Porque muitas vezes foi uma percepção lá dentro do escritório que às vezes a pessoa ela chega com um sentimento grande de culpa de estar naquela situação. Sim. De endividamento. E não é uma situação de endividamento, ela se dá por diversos fatores. E a gente descobriu que um desses fatores é o assédio do crédito para o servidor público. Exato. Entendeu? Acontece demais. Aliás, então, é o que mais ocorre. Pois é. Então, a nossa briga, ela está aí. Repito aí a satisfação da gente estar podendo divulgar isso para muita gente. Entendeu? Esse é a repaginada que nós estamos tentando fazer para dar facilidade para o servidor público buscar esse direito. Certo. Que muitas vezes ele nem sabe que existe, hein? Ele fica chorando pelos cantos.
O aplicativo, eu tive a oportunidade de recebê-lo, né? E já dar uma estudada nele. Entrei, olhei minha situação. E ele é muito interessante porque você tem ali são quatro, né, doutor Luiz? 4 opções de ação, né? E você vai, depois que você faz o seu diagnóstico, você vai descobrir ali, lendo as 4 opções, né? Por exemplo, repactuação de dívida. A outra é, doutor Luiz? Suspensão de empréstimo Suspensão na de conta. empréstimo na conta. Revisão de juros Revisão abusivos. de juros abusivos. Então, você vai ter essa opção. Eu quero ver a revisão de juros abusivos. Eu não entrei na repactuação de dívida porque eu estou dentro do limite dos 40% do débito na minha conta. Então, está tudo certo, eu não vou... Esse eu não entro. Mas você pode entrar na revisão de juros abusivos. E aí você vai ter lá a opção de revisão de juros abusivos. Aí você vai clicar lá e vai ler o que significa, o que é, o que precisa. E aí o doutor Aloysio vai explicar, e o doutor Leonardo, como que vai funcionar isso. A funcionalidade do aplicativo é maravilhosa, ele é muito fácil de você entender e de você trabalhar, até você produzir a sua peça. E esse é o grande ganho desse aplicativo que eu vou deixar para o doutor Aloysio explicar. Aqui em Brasília, nós conseguimos mais de 200 liminares em favor dessas pessoas, de maneira que ela tivesse o salário de volta para poder sobreviver. As pessoas não tinham dinheiro nem para comer, né? Não sobrava o valor de salário para custear as necessidades básicas. Essa é a grande verdade. A questão é que a demanda, né, por atuação nessa área cresceu demais. E não é só o pessoal de Brasília que precisa de ajuda, né, mas do Brasil inteiro. A gente tem procura no Maranhão, no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, né, no Piauí, e realmente, de fato, nós não conseguimos atender esse pessoal todo, né? Nosso escritório é pequeno, é uma equipe muito engajada, né, que luta em favor dessas pessoas, né? Às vezes a gente até tenta passar isso para os clientes, que a gente faz, de fato, o que conseguimos, o que damos conta, porque a demanda é grande, né? A equipe é pequena e os recursos são poucos. Então, o aplicativo nasceu daí. Vamos criar algo que as pessoas consigam acessar, pagando muito barato, né, de fácil acesso, e mais barato ainda através de um cupom de desconto, que nós vamos falar aqui hoje, que reduz bastante o custo. E esse aplicativo, por si só, o cliente, né, o consumidor vai conseguir desbravar, né, e ter a solução para o seu caso, né? A primeira funcionalidade é o diagnóstico. Não se pode resolver problema de dívida sem fazer um diagnóstico da sua situação. Sim. E o sistema faz isso sozinho, é impressionante, né? Claro, com a participação ali do servidor, mas o sistema, ele vai calcular sozinho, né, o quanto o salário está comprometido com parcela de empréstimo. Aqui em Brasília, nós somos, o servidor do GDF, ele é obrigado a receber pelo BRB, é a lei. E isso é um dificultador na hora de uma renegociação e tudo. A gente fez até um grupo de trabalho ano passado com a deputada Paula Belmonte, que foi bastante interessante, porém, uma coisa a gente não conseguiu modificar nesse grupo de trabalho. O BRB, quando ele vai fazer a avaliação, o diagnóstico dos 40%, ele não entra o imposto de renda e INSS. E eu gostaria de saber se isso é legal e se no diagnóstico do aplicativo entra. Exatamente. Existe uma fórmula criada que, infelizmente, nem todos sabem utilizá-la, né? Eu digo isso desde corpo jurídico de banco, o escritório de advocacia, né? Por mais que se entenda especializado no assunto, mas não é bem a fórmula correta para fazer esse cálculo, né? Esse cálculo, essa fórmula, ela foi criada à luz da jurisprudência, dos julgados dos tribunais, ou seja, existe uma maneira de fazer esse cálculo. Você pega o salário bruto, você subtrai o que é chamado de descontos compulsórios, que é o imposto de renda, né, o INSS. Você não leva em conta algumas rubricas existentes no contra-cheque, né, a exemplo de pensão alimentícia, de desconto judicial, você não coloca isso. E você faz um cálculo, você subtrai os descontos compulsórios para encontrar aquilo que seria o salário líquido em tese,
não verdadeiro da pessoa, mas em tese, o que seria o correto? Em cima desse salário líquido, você faz o cálculo. Você soma as parcelas de empréstimo, tanto do contra-cheque, quanto com débito em conta, ou dependendo do caso, até mesmo de cartão de crédito. Existem bancos que concedem cartão de crédito, sabendo que o desconto vai ser direto na conta, né, para minimizar o máximo possível a inadimplência. Né? Infelizmente, a gente sabe que muitos abusos nascem daí, né, ocorrem daí. E o sistema faz exatamente esse cálculo, da maneira correta à luz dos julgados dos tribunais. Né? Aí são anos de atuação nossa, do escritório, observando como os juízes, né, os magistrados desembargadores têm feito esse cálculo. Então, eu vou simplificar aqui, porque você falou no juridiquês, né? Pode ser que o povo não entenda muito que é orelha seca igual eu. Vamos lá. Os 40% é lei, é uma lei que é do consignado. Os 40% era calculado, né, e retirado da margem para que pudesse ter uma margem para empréstimo. Com o advento da Lei 7239, os 40% passa a ser englobado no total. Então, pode ser contra-cheque e conta corrente, só pode debitar 40%. Então, para renegociar, o BRB fez o quê? Retira o imposto de renda e o INSS na hora de renegociar. Ele inclui, aliás, não retira, ele inclui. Obrigado, doutor Leonardo. Ele inclui o INSS e isso muda a margem, porque, na verdade, ela deixa de ser 40% para 60%, 65%, né? Então, no aplicativo, você vai ter essa margem excluída, né? Retirada, para que dê a margem correta entre o consignado e a conta corrente dos 40%. É isso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso. Seria o cálculo correto que a plataforma vai apresentar ao servidor para que ele descubra de fato a situação dele. Exatamente. Quantos por cento o salário dele está comprometido com o empréstimo. Além de dar o cálculo, ele vai dar um diagnóstico da situação. Ele vai conduzir o servidor para determinados instrumentos, né, para que ele possa sair da situação de dívida. Então, você começa com o diagnóstico, né, faz o diagnóstico, sai o resultado da situação específica, né, de dívida daquele servidor público. Tá, então eu fiz o cálculo e eu estou com endividamento aí de 50% do meu salário. Aí, como é feito? Exatamente. Esse aplicativo, essa plataforma, ela não é destinada somente para quem está com a corda no pescoço. Né? Existem casos graves, gravíssimos de superendividamento. Existem casos, né, de pessoas que estão entrando no superendividamento. Existem casos de pessoas que estão com dívidas. Tem que ficar atento, né, para ver se não vai agravar o caso. E tem gente que não está endividada, né, ainda. O aplicativo ele vai abordar todas as situações. Por quê? Não se trata só de combater o superendividamento ou instruir como sair das dívidas, né? Mas existe ali um módulo de educação financeira. A plataforma e o aplicativo vai oferecer isso. Ou seja, de acordo com a conduta do servidor público, né? Isso é bem profundo, o módulo ele é bem abrangente. Isso vai ajudá-lo a não ingressá-lo numa situação de dívidas, né? Ou a agravar uma situação de dívidas. Ótimo. Aí vamos lá então, de novo. Eu peguei aqui 50% do meu endividamento, então eu estou acima 10% do que preconiza a lei, certo? Uhum. E aí eu tenho lá 4 opções. Isso. Aí eu vou lá nas opções, leio e vejo em qual que eu me encaixo. Me encaixei, não, eu vou fazer a repactuação de dívida, eu quero fazer, porque eu me encaixei. Não, 50% eu não vou me encaixar na repactuação, eu vou me encaixar na revisão de contrato, né? E aí, a partir daí, eu me encaixo em alguma lei, o que é, porque lá tem a lei, tem explicando direitinho o que é cada coisa, para a gente poder se encaixar, né? Aí eu me encaixo na repactuação ou em qualquer outro. Aí, qual é o próximo passo? Exatamente. Saindo da aba de diagnóstico, né, o cliente ele vai clicar na aba de instrumentos. Ele precisa se interagir com o assunto, compreender o assunto para tomar a decisão final para onde ele vai. Ele não é obrigado a tomar uma única decisão, até porque a gente tem que ver como é que o judiciário vai receber o caso dele especificamente. Ah, ele pode tomar, então, mais de uma decisão? Com que certeza, bom! não tenha dúvida. Muito bom. Né? Por exemplo,
o primeiro link dentro da aba Instrumentos é a repactuação de dívidas. Lá ele vai assistir um vídeo que vai falar sobre a repactuação de dívidas, que é fruto da Lei de Superendividamento, que é uma lei nova, né? A Lei 14.181, do ano de 2021, fala que é possível repactuar todas as dívidas num prazo de 5 anos, né? Apresentando um plano de pagamento. O que é um plano de pagamento? É uma proposta de acordo que o cliente faz ao banco. O banco pode aceitar ou não. E se não aceitar, o que ele vai fazer? Então, a cartilha do aplicativo vai explicar tudo isso. Entendi. Entendeu? Vai dar detalhes. O plano de pagamento ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem regras, né? Existe um regramento sobre esse plano. Uhum. Então, ela é muito rica, a cartilha, né? Ela vai deixar o cliente cheio de informação para também não fazer bobagem. Eu vi. É muito bom mesmo, pessoal. É muito interessante, é muito prático e é muito fácil de entender. Aí, ultrapassado, aí ele leu, compreendeu ali o que é a repactuação. Depois ele vai desbravar, vamos supor, juros abusivos, né? O brasileiro ele tem uma tendência em achar que tudo é juros abusivos. Não é bem assim. Existe algo chamado juros alto e outra coisa chamada juros abusivos. O que é juros alto? A taxa de juros é um instrumento existente no país, né? Para controlar a inflação. Então, tem país numa situação específica que tem que ter juros altos, senão não controla a inflação, né? Ou juros baixos, por aí vai. Mas é diferente do juros abusivo. O conceito de juros abusivo é uma outra coisa. Existe um cálculo que é feito, né, lastreado no portfólio do Banco Central. Se alguma instituição financeira, um banco, oferta um crédito, um empréstimo, e a taxa daqueles juros é superior ao dobro da média dos demais bancos, significa, sim, que ele está emprestando com juros abusivos. Mas eu quero saber uma coisa, que eu acho que todos vocês vão querer saber. Eu fui no banco, peguei 10 mil. Aí eu precisei de mais dinheiro, tal, fui lá, renegociei esses 10 mil, peguei uma taxa de juros. Renegociei esses 10 mil e ele passou a ser 20 mil. A uma taxa de juros, que é a taxa de juros normal ou um pouco abaixo, tal. Só que quando eu pego os contratos de renegociação, os juros que eu estou pagando nessas renegociações extrapolam qualquer limite de que qualquer ser humano possa imaginar. É inimaginável. Isso é juro abusivo? Eu posso entrar com revisão de contrato? Possivelmente não será, porque a gente tem que se ater àquilo que diz os tribunais. Entendi. Né? Então, por exemplo, o que tem falado os tribunais, em especial o STJ? Tem falado o seguinte: para configurar juros abusivos, determinado empréstimo ele tem que ser concedido com uma taxa. Aquela taxa ela tem que ser o dobro da taxa média do Banco Central. Um exemplo, mês de abril, 90 bancos concederem empréstimo. Né? Aí você pega uma média da taxa daqueles 90 bancos. Aí vem um banco mais agressivo e concede um empréstimo. Se a gente pega aquela taxinha e vê que é superior ao dobro da média do conjunto dos aí bancos, é juro abusivo. Aí é juros abusivos. Ah, entendi. Então é no contrato e não na junção de todos os contratos. Exatamente. É isso. Tá bom. Agora, a cartilha é tão facilitadora que no final dela, ela tem uma lista que demonstra o que seria a taxa de juros abusivo nos últimos 36 meses. Porque para não deixar o servidor público doido fazendo cálculo. Então, ele vai pegar o contrato dele, ele olha lá a taxa dele e já compara com a da cartilha. Então, em poucos segundos, ele já sabe se está sofrendo juros abusivos. Que bom. Então, a gente criou isso para facilitar mesmo. Aí, feito isso, escolhi. Vamos deixar o doutor Leonardo responder essa? Já no próximo instrumento, que é o... próximo instrumento, a agora suspensão. é a suspensão. Certo. Eu resolvi fazer a suspensão do débito. Aí, como é o procedimento? Resolvi, vou lá, clico na suspensão do débito e a partir daí? Essa parte é muito importante. Mas antes disso, eu queria te mostrar exatamente. Você falou uma coisa que ela é importantíssima. Muitos clientes vão ao escritório dizer que estão sendo afetados por juros abusivos. Exatamente por conta dessa repetitivamente renegociando os contratos. E isso é onde eu digo para o servidor lá que é o assédio do banco. Entendi. É aí que eu aviso para todos que sentaram na minha mesa, que sentam, que a culpa ela não é 100% dele.
Porque todo servidor público que eu conheço, não tem nenhum que está assistindo ali, que não teve em algum momento da vida dele o gerente ligando, ele recebendo uma ligação do gerente do banco falando: ô, seu fulano, bom dia. Olha, nós estamos com uma taxa e eu estou vendo que você está com esse empréstimo. Se a gente juntar os dois, ainda sobra um dinheirinho para você. Eu vou só fazer uma pergunta dentro disso aí, rapidinho. Isso não seria livre mercado? Aonde é que... É a pergunta, porque as pessoas vão questionar e eu preciso fazer essa pergunta, porque algumas pessoas me falam, isso é livre mercado, né? É liberdade tal de oferta. Então, tem um entendimento na justiça, nos tribunais, de que isso é abuso. A teoria do crédito responsável. E aí eu gostaria dessa resposta e em seguida o senhor pode falar do aplicativo. Aqui eu não falo sobre abuso, aqui eu tô tratando de assédio. Entendi. Entendeu? Entendi. O cliente ele chega com sentimento de culpa, dizendo: olha, eu fiz uma besteira na minha vida, hoje eu não tenho mais salário. Me mostra lá uma bomba entre contra-cheque e extrato, às vezes não sobra o mínimo, né? Ou fica devendo, né? Muitas vezes. Muitas vezes fica devendo, fica negativo. Não é raro chegar um caso de um cliente que ele está na UTI. Eu vi isso, eu sei o que é. Ele está na UTI. Ele falou: doutor, eu estou com o meu aluguel atrasado, o meu dinheiro que entra não dá para eu comprar o alimento para os meus filhos. Entendeu? Esses casos de UTI, eles são frequentes chegando no escritório. E às vezes, assim, é um pânico, né? É um pânico. Um desespero. Isso. E foi pensando nisso que o aplicativo chegou com essa ferramenta, entendeu? A ferramenta de suspensão, ela não é simplesmente, ela não é uma política de calote. De dar calote. Ele não tem essa função. Tem a função de colocar o banco no lugar dele. Entendeu? Falou: opa, peraí. Nós colocamos no aplicativo algo que é muito simples. Porque muitas vezes a suspensão dos descontos no extrato bancário, na conta bancária, ela é feita de maneira administrativa, entendeu? Existe uma resolução do Banco Central que permite isso. Fala assim: olha, banco, a resolução ela diz em desautorização. Quando você assina o contrato, você está autorizando o banco a descontar na conta corrente, entendeu? A gente dá um passo a passo, o aplicativo ele dá o passo a passo, e a pessoa lê com muita atenção a cartilha que está lá nos instrumentos da suspensão, vai dar todo o caminho para ela fazer essa inibição. E essa inibição não sendo acatada de maneira administrativa, ao final ela consegue, respondendo todo o questionário, entendeu? Sair com uma petição pronta para levar para o advogado de confiança dela para protocolar. Isso eu achei fantástico. Pensando nisso, igual eu falei lá no começo, é difícil achar um profissional que trabalhe com a área de superendividamento. O advogado precisa, ele busca. Exatamente. E hoje, em qualquer lugar do Brasil, eu digo, qualquer lugar do Brasil, você tem um primo advogado, ou um amigo advogado, ou um colega, ou um pai, ou um tio. Exato. Que vai fazer isso. Vai fazer por quê? Porque você entregou, pronto. Ele vai ter que dar entrada, porque tem OAB, e verificar para dar as respostas no tempo certo, não perder prazo. Exatamente. Vocês entenderam a importância do aplicativo? Além do diagnóstico, além de você ter ali os instrumentos para você entender o seu caso e falar: não, eu vou entrar com a suspensão, não, eu vou entrar com a repactuação, o meu caso é juros abusivos, porque lá você vai ter explicação e vai saber o que é. Aí você clica naquilo e já aparece a possibilidade de você fazer a sua peça. E aí a peça está lá pronta, você vai colocar os seus dados, colocou os seus dados, aí você vai, imprime e entrega para o advogado de sua confiança. Não é isso? É quase que mágico, né? Quem vê só funcionando... Edson sumiu aqui, ó. É assim mesmo. Tá. Ele continua aí. Tá bom. É quase que uma mágica. Quem vê funcionando não acredita. É incrível mesmo. É incrível. Você responde um questionário curto, pouquíssimas perguntas,
E facílimas de responder. Aperta o Enter e o sistema lhe entrega uma peça jurídica absolutamente pronta para você entregar na mão do seu advogado de confiança. Exatamente. Então, entendeu? Meu advogado de confiança é minha sobrinha. Aí eu vou pegar o documento, a peça, e vou dizer para ela, tá aqui, ó, dá entrada para mim, você me cobra quanto? Ou não me cobra nada? Essa é a grande jogada, a grande importância desse aplicativo. Eu fiquei fascinada por esse aplicativo, achei maravilhoso. O sistema ele tem um quê, né? Um início ali do que seria uma inteligência artificial, né? Porque você está batendo um papo com o sistema desde o início. O sistema ele está compreendendo a sua situação, o seu grau de endividamento, o cálculo, né? Ele tá absorvendo aquilo. Quando ele te entregar a peça, vai entregar pronta, né? Na narrativa da peça jurídica vai estar a sua situação lá. Que coisa maravilhosa. Vai estar lá quanto que você ganha de salário bruto, os descontos, quanto que sobra para você. É impressionante o que é feito, né? Esse trabalho desenvolvido. Aí tem a peça da suspensão pronta, né? Você responde um pequeno questionário, né? Aperta lá, gerar peça. Vai vir a petição inicial do advogado pronta, né? Ou para suspender o empréstimo da conta bancária, vai vir pronto, né? A gente não falou aqui hoje do cartão consignado, que é uma praga, né? Para o servidor público. A gente sabe que é um abuso. Cartão consignado é aquele cartãozinho que você tira, né? E fica lá um desconto pequeno no contra-cheque. O GDF não tem, né? Não mas tem. A área federal tem e outros estados Aqui têm. Em Brasília é muito visto no contra-cheque de policial militar. Eles têm porque eles recebem pela área Exato. federal. Exatamente. Aí tem a peça jurídica do cartão consignado. Tem como tirar o cartão consignado, existem meios, né? O e-book, a cartilha, os vídeos vão falar sobre isso, né? Não posso revelar aqui, mas tem lá um segredinho, que a gente consegue expurgar o cartão consignado da vida do servidor, porque é muito injusto o que acontece com ele. Ele acha que é um empréstimo consignado, nunca chega na casa da pessoa cartão nenhum, cai um valor na conta dele lá, vamos supor, 12 mil reais. Enquanto ele não pagar o valor cheio, né, o valor completo, os 12 mil reais, fica descontando para sempre no contra-cheque dele, sei lá, 155 reais. Só que é para sempre. Né? Às vezes a pessoa pagou 2, 3 vezes o valor principal da dívida e não se livrou da dívida, continua pagando. Alguma coisa, doutor Leonardo, para acrescentar? Só ia te informar. Já chegou cliente lá no escritório, Sim. Entendeu? Que o cartão de crédito consignado era de R$ 8.500, ele já tinha pagado R$ 29 mil. Meu Deus do céu, ainda bem que a gente não tem, né, absurdo. Pessoal? Aqui no GDF. O servidor do GDF não tem cartão consignado. Mais alguma coisa sobre o aplicativo? Só o último módulo, que é a educação financeira. Esse foi feito com muito carinho, com muito cuidado, né? Com muito estudo, porque, primeiro, existe um dado do Diese que vai dizer o seguinte, né? Um dos maiores motivos do endividamento é a questão do salário. O salário do brasileiro, ou o salário mínimo, ele não atende aquilo que é previsto na Constituição Federal, né? A Constituição Federal diz o quê? Que o salário mínimo deveria atender educação, né? Segurança, saúde, transporte, alimentação e lazer, e não atende. Aí a nossa jurista me complementando. É verdade. É porque eu gosto do lazer, eu gravei. Decorou. Então, o salário mínimo e o salário do trabalhador brasileiro não atende o mínimo, que são os requisitos previstos na Constituição. Então, assim, começa por aí, o porquê do endividamento. Esse é um ponto. O módulo de educação financeira, ele está ali não para deixar o servidor público mal, né? O conceito de mal pagador já caiu por terra há muito tempo, né? Isso é estudo. A professora Cláudia Lima Marques, maior autoridade no Brasil de superendividamento, ela falava. Ela defendia isso há muitos anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, ela falava isso. Seu primeiro estudo, né, sobre superendividamento. Ou seja, as pessoas não têm o mínimo para custear as necessidades básicas, o salário não alcança, né? A cartilha de educação financeira, o módulo que tem no aplicativo, ele vai deixar o servidor público confortável, para ele entender que ele não é um caloteiro, mal pagador. Isso. Existem questões ali que
adentrou na situação de dívida, né? Então, e que, como ele não é um mal pagador, e ele não é um caloteiro, e as situações a que o levaram, então também ali na cartilha te dá as ferramentas para que você saia do endividamento, é isso? exatamente. Então lá tem várias diretrizes, né? Primeiro, vai explicar o porquê que ele está endividado. O Brasil é um país endividado, né? Lá tem um dado muito importante, tem um gráfico que vai dizer o seguinte: o orçamento público federal, 70% a 75% do orçamento público federal é destinado ao pagamento de dívidas. Nossa Senhora, então Para você ver o absurdo nós que é. somos só a consequência. Nós somos a cara do O Brasil. reflexo. O servidor público... Nós somos o reflexo do Brasil. Exatamente, é a cara do Brasil. O servidor público é endividado porque o poder público é endividado. Nem 7% do orçamento é destinado à saúde. Nem 3% é destinado à educação. É impressionante os dados, né? Então, assim, 45% é destinado à amortização de juros, né? Se você pega ali a Seguridade Social, a assistência social, somado à amortização de juros, dá 70%. Ou seja, o dinheiro todo escoando para pagamento de dívida. Por que que o trabalhador brasileiro seria diferente daquilo que é o país como um todo, né? Como instituição? Então, tem que pensar nisso, né? O módulo não fica só nisso, ele avança, ele vai ajudar o servidor público a fazer um orçamento doméstico, aprender a fazer um orçamento doméstico, a montar uma planilha, que tem que atender o caso específico, né? A cartilha, o módulo de educação financeira, ele vai explicar que existe, né, no universo do consumo, algo chamado gatilhos de consumo. Nós somos vítimas de um merchan, né, aí do assédio das empresas, e a Exatamente. pessoa, ela cai aí nesse escopo de compra. É muito importante que a gente tenha todo esse conhecimento para a gente poder não ficar refém das dívidas, refém de bancos, né? Refém das nossas angústias, que são muitas, né? Sem reajuste salarial, sem conhecimento, porque conhecimento é tudo. Então, quem adquiriu o aplicativo já vai direto lá para essa parte, né? Eu sugiro, sugestão minha, vai direto lá, porque aí você vai ter uma noção do que você vive, né? Do que você precisa para viver, e aí o restante, quando você for fazer, está mais tranquilo. Você vai saber exatamente o que você quer. Doutor Aloísio, vamos falar agora sobre valores. Esse aplicativo tem custo? Qual é o custo? E como que as pessoas fazem para poder ter o aplicativo? Exatamente. Hoje, particularmente, eles conseguem acessar via web, pode ser no computador, no celular, através do site www.recuperafinanças.com, né? Muito em breve, questão de dias aí. Vai aparecer aqui, tá? Esse endereço www.recuperafinanças.com. Exatamente. Lembra do Jô Soares? Lembro. Ele falava, é sem acento, é sem acento. É sem acento. Exatamente. Mas em breve vão baixar também nas lojas, né? Na Play Store, que é hoje o Google Play, e na Apple Store, né? O sistema Android e iOS. Vão conseguir baixar. A gente está finalizando essa parte. Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer ali na área do cupom, você vai escolher o seu estado, né? Aqui, o Distrito Federal. E logo em seguida, você vai buscar o cupom. O cupom que nós vamos disponibilizar aqui para o pessoal é o BSB01. BSB01 vai trazer vocês de R$ 159,90 para R$ 59,90 e acessar o nosso aplicativo. Sobre o valor do aplicativo, é importante dizer o seguinte: pensa a situação, se o consumidor superendividado for gastar um escritório de advocacia especializado, uma consulta no mínimo R$ 250, né? Se ele for pagar um perito contábil para debruçar sobre a situação dele, à luz do que diz os julgados, para fazer um cálculo, ele vai gastar R$ 600. Se ele comprar um curso decente de educação financeira, ele vai pagar aí no mínimo de R$ 800 a R$ 1.200. Ou seja, vai condensar todos esses gastos comprando acesso a uma plataforma por R$ 59,90. Então, assim, é indiscutível os ganhos, né?
Doutor Luiz e doutor Leonardo, eu tenho uma dúvida que me surgiu agora. Eu compro o aplicativo. Esse aplicativo vai servir só para mim. Exatamente. Eu não tenho como depois pesquisar minha mãe, minha filha, meu filho, essas coisas. A sua dúvida é extremamente importante, né? A gente sabe que tem muita gente de má fé que poderia pegar as peças do aplicativo e espalhar nos grupos de WhatsApp, ou o laudo do diagnóstico. Não vai adiantar fazer isso. É porque a peça ela foi produzida com indícios de inteligência artificial, ou seja, ele pegou o cálculo do diagnóstico, pegou a situação daquele servidor e inseriu na narrativa da peça. Então, espalhar isso nos grupos de WhatsApp só vai expor a pessoa. Uma peça não vai servir, a mesma peça no corpo narrativo, né? Vai impedir os dados, né? Todos os dados. E a situação da pessoa, o cálculo, principalmente o cálculo, não vai servir para outros. Por isso também que ele é baratinho, né? R$ 59,90. É para que cada um tenha o seu. É um bate-papo com o sistema, é muito pessoal. O diagnóstico é pessoal, o resultado é pessoal e a peça produzida é individual. Ótimo, né? Muito bom. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o aplicativo? Se deixar aqui eu falar, a gente vai virar a noite, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que ficou bem explicado pro pessoal que está nos assistindo aí. Ele é bem completo, né? E eu acredito que vai mudar a vida de muito servidor público. Com certeza. Eu realmente gostei muito do aplicativo, recomendo. Quando a gente vai colocar o link aqui e para vocês entrarem, e quando vocês adquirirem, na hora do cupom, é BSB01, correto? Isso. BSB01, que é quando você vai ser direcionado para o cupom com o valor de R$ 59,90, certo? Não deixem de adquirir, porque é algo muito valioso, muito importante, e é uma coisa que você pode usar hoje. É individual, mas você pode usar hoje, você pode usar daqui 1 mês, você pode usar daqui 2 meses ou mais, não é isso? Porque ele é individual. Então, eu vou lá, eu olho, não, eu não estou me enquadrando, vou deixar aqui. Amanhã ou depois você pode se enquadrar em alguma coisa, você pode ter essa... E aí o valor vai estar muito maior e talvez não compense. Então, compensa hoje que está tendo o lançamento, tem esse cupom de desconto e o valor está muito acessível para todo mundo. Perfeito. Doutor Aloysio, muito obrigada pela sua presença. Doutor Leonardo, muito obrigada. E o Podcabs agradece esse aplicativo. Ele realmente vem de encontro a um anseio de todos nós, que muitas vezes ficamos procurando um bom advogado, procurando alguém para nos orientar. Eu recebo muita gente dizendo, eu preciso de um advogado, me indica um advogado. E às vezes, por exemplo, eu indico o doutor Leonardo, o escritório, né, Góes e Moura, e eles não têm muito tempo, o escritório, como ele disse no início, é pequeno, tem pouca gente, poucos recursos, poucos profissionais, e muitos processos, e isso demora. E a ansiedade da gente, o nosso problema, ele exige urgência. E é isso que o aplicativo traz para a gente. A urgência que a gente precisa por um valor muito acessível, né? Acessível para qualquer pessoa, e de uma forma que você não fica obrigado com o escritório. Você não faz contrato com o escritório. Você vai no seu advogado de confiança, no valor que você acha possível pagar, e entrega a peça e pronto, está feita a sua ação judicial. Muito obrigada por isso. E, pessoal, eu vou contar com vocês, tirando dúvidas, perguntando, façam perguntas, o que eu não souber responder, eu vou passar para eles responderem. E qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Fiquem com Deus.